Amém. Tome assento, queridos. Eu quero... Hoje a lição da Escola Bíblica Dominical, ela vai falar sobre isso. Paulo, ele está... Só para a gente ter uma visão panorâmica aqui, antes de entrar na palavra. Aqui, os livros de Paulo, ou as epístolas que foram escritas por Paulo, tem coisas interessantes. Primeiro, tem umas epístolas de Paulo que são epístolas doutrinais, certo? Que traz uma carga de doutrina. Por exemplo, o livro de Romanos é uma carta doutrinal. Ela veio para ensinar-nos sobre doutrinas que no Antigo Testamento era visto de uma maneira ou não existia. Tem algumas revelações que foram dadas a Paulo e não está escrito no Antigo Testamento. A carta de Romanos, de Coríntios, de Efésios, de Gálatas. E tem as cartas pastorais. O que é a carta pastoral? É uma carta que Paulo envia individualmente para o pastor. Como que ele tem que se portar, o que ele tem que fazer, como que ele tem que ensinar, como que ele tem que se preparar. E aqui, irmão, o interessante é que algumas cartas de Paulo foram escritas desde a prisão. Paulo estava preso, então ele começa a escrever cartas. E essas cartas aqui de Timóteo I, 2 Timóteo e Tito, que são cartas pastorais, Paulo, ele estava na sua segunda prisão. A primeira prisão de Paulo foi quando os judeus, com inveja dele, levantaram uma calúnia e tentaram matar Paulo. Então Paulo apela a César. Ele, como cidadão romano, apela a César. Então ele é levado à prisão. Só que nessa prisão, nessa primeira prisão de Paulo, ele é levado a uma prisão domiciliar. Paulo estava preso, mas tinha liberdade. Ele não podia sair da casa, ele não podia fazer nada lá fora, mas ele podia receber pessoas e tinha um certo conforto. E quando ele estava preso nessa primeira prisão, ele pediu oração e cria que o Senhor o livraria, porque ele tinha consciência de que a obra que Deus havia confiado na sua mão ainda não tinha terminado. Então ele pede oração e acontece que o Senhor realmente o liberta. E quando o Senhor o livra, ele vai e completa a sua quarta viagem missionária. Então ele já tinha cumprido 3, é preso, escreve algumas cartas, como de Efésios e Gálatas, é liberto, vai concluir a sua missão fazendo a quarta viagem missionária. Quando Paulo vai fazer a sua quarta viagem missionária, já está ancião, já está um homem maduro, já está um homem de um pouco de idade avançada. Então Paulo vai e começa a revisitar as igrejas no qual ele tinha fundado, ver os pastores, aquela coisa toda. Nessa altura a igreja estava pujante. Só que havia um perigo muito grande dos falsos mestres, dos falsos pastores. Então Paulo vai reativar, reanimar aqueles obreiros no qual estava dirigindo as igrejas. Então Nero, que no momento era o imperador de Roma, e Roma nesse então era uma cidade de 1 milhão de habitantes. Quem sabe hoje a gente fala uma cidade de 1 milhão de habitantes, para nós, na nossa realidade de um mundo de 8 bilhões, uma cidade de 1 milhão de habitantes não é muita coisa. É grande, mas não é muita coisa. Mas naquela época no qual a população não tinha chegado a 1 milhão, uma cidade de 1 milhão era uma cidade imensa, porque não tinha a infraestrutura que temos hoje. E diz que Nero, querendo culpar os cristãos, ele mesmo toca fogo em Roma. Das 12 províncias que tinha Roma, 14 províncias que tinha Roma, que era tipo cidades que tinha Roma, disse que sobra somente 4 províncias, as demais todas foram queimadas. 70% de Roma foi destruída. Agora imagina, uma cidade de 1 milhão de habitantes, é como aqui em São José dos Campos, tem 800 mil habitantes, como 70% de São José dos Campos fosse totalmente destruída, devastada pelo fogo. O que Nero faz? Nero vai e culpa os cristãos, porque das 4 cidades que sobraram, olha como é que Deus é poderoso, das 4 cidades que sobraram em Roma, que não foram queimadas,
era onde viviam os judeus e os cristãos. Não pegou fogo, foi livrado. Deus livrou o seu povo. Deus sempre livra o seu povo. Aí o que faz Nero? Fala assim: a culpa foi dos judeus, a culpa foi dos cristãos, eles queimaram Roma. Então, como Paulo era o principal de todos os líderes ali, no sentido de ser um apóstolo, de ser alguém que incentivava, de ser alguém que estava na vanguarda, pregando o evangelho, estava indo para cima, Nero pega e prende Paulo pela segunda vez. Na primeira vez, Paulo foi preso por causa de cristãos fanáticos, religiosos e legalistas, pelo seu próprio povo. Na segunda vez, ele é preso pela máquina romana. Não é pela religião, não é pelos seus patrícios. Ele é preso por Nero. Política agora prende Paulo e culpa ele: você é o principal do incendiário de Roma, e o prende. Na primeira vez ele estava preso em um lugar confortável, ele recebia visitas, não podia sair de casa, uma prisão domiciliar, mas tinha uma certa liberdade. Aqui ele vai ser preso agora não em uma casa, agora ele é levado à prisão marmetina, em uma solitária, em um lugar fétido, sujo, sem luz, um lugar imundo, um lugar fedido, um lugar que qualquer um que entrava ali ou ia morrer na forca, ou crucificado, ou perder a cabeça, ou saía dali com uma lepra, com uma infecção. Era um lugar terrível. E Paulo é metido nesse buraco. Já um ancião, um homem que já tinha feito a 4ª viagem missionária, servido ao Senhor, fundado igreja, levantado liderança por todos os lugares onde ele tinha passado, agora ele estava dentro de uma prisão, jogado lá a Deus dará. E dentro desta carta de 1 e 2 Timóteo, Paulo não faz nenhum tipo de reclamação em relação às suas necessidades. Paulo ele não se preocupa que está passando fome, Paulo ele não se preocupa se está passando frio, se está dormindo no chão, ele não reclama de nenhuma outra coisa a não ser de algo que está explícito nas 2 cartas de Paulo. E o que ele reclama? Todos me abandonaram. E por que abandonaram Paulo? Porque estar perto de Paulo era correr risco de vida. Estar perto de Paulo era também perder sua liberdade. Estar perto de Paulo também era correr o risco de ser morto. Inclusive Paulo, quando ele reclama que todos abandonaram na sua primeira e na sua segunda defesa, Paulo está dizendo assim, que não impute a eles esse pecado, ou essa falta, porque Paulo sabia que o momento que ele estava passando era um momento que era um momento difícil daqueles que o qual buscasse estar perto dele. Mas dentro de todo esse contexto tem 2 pessoas que ele cita que não o abandonaram. Primeiro, Onesífero. Nós aprendemos isso na revista retrasada. Quem era Onesífero? Era um servo do Senhor, um obreiro lá de Efésios, que quando Paulo foi preso, ele deixou o seu trabalho, deixou a sua família lá, com certeza na mão de outra pessoa, e foi até Roma. Era uma viagem complicada, de mais de 400 quilômetros, tinha que ir de navio, demorava dias. Ele deixou tudo e foi a Roma procurar. Diz que ele procurou Paulo, porque não tinha uma lista de presos. O preso tal está em tal presídio, o preso tal está em tal masmorra. Não tinha. Então diz que ele procurou Paulo, prisão por prisão, masmorra por masmorra, e diz Paulo que até que o achou. E quando Onesíforo o achou, levou comida, levou agasalho e levou consolo para Paulo. Aleluia. Deus sempre levantará pessoas para estar contigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus nunca vai te abandonar, e ainda que abandone outro. E o outro que ele cita, que estava com ele, era Lucas, porque ele fala, todos me abandonaram, mas Lucas ficou comigo. E Lucas era o médico, no qual ele mesmo diz que é o médico amado. Lucas também estava ali cuidando da saúde de Paulo, ainda que não pudesse estar com ele, estava ali perto. Como é bom ter pessoas, irmãos, que nos amam. Como é bom ter pessoas que conhecem e reconhecem o trabalho prestado de alguém. E diz Paulo que
como cidadão romano, ele é levado ao concílio, porque como cidadão romano ele tinha direito a uma defesa. Então ele é levado ao concílio de Roma. Qual era a expectativa de Paulo? Eu vou chegar lá no concílio, eu vou chegar lá no juízo, e vai estar uma quantidade de irmãos lá, junto comigo. E quando eu falar sobre a minha defesa e houver algum tipo de acusação, os irmãos que eu ajudei, que eu ministrei, os obreiros que comigo batalharam uma boa batalha, eles vão se levantar e vão dizer: não, a gente sabe que Paulo não provocou um incêndio, que Paulo é um homem de Deus, que ele não fez mal para ninguém, mas diz que quando ele chegou lá diante do imperador para o seu juízo, não havia e não estava ninguém na sua defesa. Dentro da ótica, irmão, humana, dentro da ótica da realidade no qual nós vivemos, no mundo, se nós formos olhar para Paulo, humanamente falando, terminou em um tremendo fracasso a sua vida. Estava preso, estava pobre, estava velho e abandonado por todos. Dentro da ótica do mundo, do secularismo no qual nós vivemos, foi um total fracasso. A mesma coisa quando olhamos para Moisés. Moisés, ele começa naquelas vitórias, Deus usa, mas ele termina que, se você for olhar dentro da ótica humana, terminou em tremendo fracasso. Nem na terra prometida pôde entrar, nem velório para Moisés foi feito. Dentro da ótica humana foi um fracasso, mas eu quero dizer para você que a nossa recompensa não está aqui na terra. A nossa recompensa está no céu. Aleluia! É lá que virá a nossa recompensa. Por isso que Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas continua dizendo: agora me resta receber do Senhor a coroa da justiça, no qual o Senhor dará a todos aqueles que o servem. Obrigado, Jesus. Então isso aqui é algo poderoso. Então a gente vê um homem velho, pobre, abandonado, no fundo de uma prisão, suja, com pouca luz, cheio de rato. Se hoje as prisões já são difíceis, imagina naquela época uma masmorra, não tinha esgoto, não tinha banheiro, as fezes estavam no meio daquele negócio, urina, ratos, infecções, baratas, tudo que você imagina estava ali, naquele lugar. Não se importava, não existia esse negócio de limpeza. E Paulo jogado ali. Mas o que me chama a atenção para ir desenvolvendo essa mensagem, o que me chama a atenção, irmão, que Paulo, dentro dessa masmorra, ele não está preocupado com nada mais. O que Paulo está se preocupando ali? Ele está se preocupando com aqueles no qual ficarão depois da sua partida. Paulo, ele olha para ele e diz assim: para mim, eu sei que eu não vou sair. Inclusive, na primeira prisão, ele pede para a igreja orar para ele sair. Mas nessa segunda prisão, ele não ora para sair, porque ele sabia que o seu fim já tinha chegado. Inclusive, ele fala para Timóteo: Timóteo, busca vir comigo rapidamente, apressa para estar comigo antes do inverno, porque eu não sei se eu vou estar vivo depois do inverno. Então apressa-te, o que você tem que fazer, faça logo, porque eu não tenho muito tempo. Já estava decretado que Paulo ia perder a cabeça. Para os romanos, perder a cabeça era um privilégio, porque Paulo, como romano, como cidadão romano, ele não podia ser crucificado. A crucificação era a pior de todas as mortes, porque a pessoa não morria rapidamente, a pessoa ficava empendurada lá e passava, quem sabe, o dia inteiro. Tinha uns que passavam o dia inteiro e não morria, perdendo todo o seu sangue, pendurado lá, até que na parte da noite o soldado vinha e quebrava as pernas para que ele fosse sufocado e morresse de uma vez. Mas a decapitação, Paulo, como era cidadão romano, decretaram que ia dar um privilégio para ele. Qual era o privilégio? Você vai perder a cabeça de uma vez, não vai sentir dor, simplesmente vai perder a cabeça. Mas Paulo, com tudo isso, irmão, ele não está preocupado com a sua sentença, ele não está preocupado porque os abandonaram, ele não está preocupado com a falta de comida, com a falta de luz. O que ele está preocupado? Ele está preocupado com o seguinte: em quem eu vou confiar o meu legado?
Porque herança você pode deixar para os filhos, e isso temos que fazer. Dos pais é deixar herança para os filhos. Isso é comum e corrente. Isso ninguém precisa instruir a ninguém. O que é seu vai ficar para seus filhos e ponto, acabou. Agora, Paulo não está preocupado com herança porque ele não tem herança nenhuma. Ele está pobre, no fundo de uma prisão. Mas Paulo tinha uma carga de um legado. E o que é legado? Legado são princípios, legado são valores, legado são experiências de vida, legado são instruções, são revelações, são caminhos trilhados, são momentos de alegria que se viveram, são momentos de tristeza que se viveram, é uma prova que se passou, é uma luta que se venceu, é uma porta que se abriu. Legado é você passar para os seus filhos aquilo que você é, aquilo que você tem, não que você tem exteriormente, mas que você tem interiormente, o que está dentro de você, isso se chama legado. E o apóstolo São Paulo, preocupado porque ele viu que ele, um dos últimos apóstolos, que tinha visto Jesus, já estava morrendo, e os demais já estavam mortos, só sobrava João na ilha de Pátimos, que também não sairia de lá, terminaria morrendo lá, mas os demais todos, então a geração de apóstolos tinha se passado, estavam mortos. Agora Paulo estava preocupado com uma nova geração de pastores, que ia pegar o seu legado e não ia deixar que fosse jogado no mar do esquecimento. Eu preciso agora formar e animar, e Paulo dentro da prisão pede um pergaminho, pede uma caneta e começa a escrever cartas para Timóteo e para Paulo. E quem que era Timóteo? É a lição que nós estamos aprendendo aqui. Primeiro diz que Timóteo era um jovem pastor, no qual Paulo, não tendo filho carnal, adota Timóteo como um filho espiritual. Você vai ver nas cartas de Timóteo, Paulo chamando constantemente Timóteo de filho amado, filho que foi gerado na minha fé. Foi um jovem que Paulo apostou todas as suas cartas. Foi um jovem que Paulo investiu tudo o que tinha nele. Paulo circuncida Timóteo porque sabia que ele ia ter dificuldade com os judeus, então ele circuncida, porque Timóteo era filho de uma judia cristã, mas tinha um pai grego. E aqui não aparece o pai, mas aparece a mãe e a avó. E Paulo conhecia Timóteo, tinha suas fragilidades. Primeiro, era que era jovem. Então Paulo fala para Timóteo, que ninguém menospreze a tua juventude. Não é porque você é jovem que você não tem que pregar e os outros dão razão. Não é porque você é jovem que você não pode ensinar. Que ninguém menospreze a tua juventude. Segundo probleminha que tinha Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Por isso que Paulo fala, olha, toma um pouquinho de vinho para que você tenha controle sobre a tua enfermidade. Como não tinha os remédios que tinha hoje, acreditava que o vinho era um bálsamo, era um alívio para o seu estômago. Terceiro problema de Timóteo era que Timóteo era tímido. Então era um jovem tímido com uma enfermidade. Eu acredito que essa enfermidade que Timóteo adquiriu foi pastoreando. Porque é difícil um pastor que pastoreia a igreja que não tem uma úlcera gastrite ou gastrite. É quase difícil isso. Graças a Deus que o Senhor me curou. Então eu fico olhando o que Paulo está ali dizendo para Timóteo. Olha, Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez e de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então o espírito que está sobre você não é um espírito tímido, é um espírito de poder. Segundo, ninguém menospreza a tua juventude. Terceiro, para a tua enfermidade, toma aí um pouquinho de vinho, porque o Senhor quer que você esteja inteiro para servir. Então Paulo está preocupado em animar Timóteo. Ele dizia para Timóteo, eu estou partindo, e eu estou confiando nas tuas mãos o mais precioso que Deus confiou nas minhas mãos, que são almas, que são vidas, que são pessoas, que são gente. Cuida. E qual que é o problema, Timóteo? Estamos vivendo dias difíceis. E quais são os dias difíceis? Homens aparecerão, falsos mestres, falsos profetas, amantes de si mesmos. Eles não estão preocupados com o evangelho, mas ele usa de má fé a fé das pessoas. Eles vão introduzir nas casas, vão ensinar falsas heresias, vão proibir comidas,
vão proibir o casamento, vão proibir certas coisas, vão mandar você se circuncidar, voltar à lei, voltar aos rituais mortos. Mas tu, seja sóbrio, mantém-se fortalecido na palavra, fortifica a tua fé, anima-te a ti mesmo, leia a palavra. E Paulo diz assim: olha, tudo aquilo que você viu em mim, aprendeu em mim. Aqui me chama a atenção, se você corre a tua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo fala: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não espere que ninguém te fortifique, é você que tem que se fortificar na graça. Eu estou esperando que alguém me visite porque eu estou fraco na fé. Eu estou esperando que alguém me dê uma palavra de ânimo porque eu estou fraco na fé. E o Senhor fala assim, usando Paulo: fortifica-te na graça. Você fortifique-te na graça. É eu e você que temos que nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Segundo, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos também para ensinarem a outros. O que você viu, aprendeu de mim, procure homens fiéis. Primeira característica que vem, irmão. A primeira característica que Paulo exige de Timóteo é: procura homens fiéis. E por que Paulo dá ênfase a isso? Porque hoje nós encontrarmos pessoas fiéis está difícil. Nós estamos conversando lá na diretoria da igreja aqui, e esse ano não vão consagrar pastores na nossa igreja. E a conversa é: não adianta consagrar pastores se eles não querem pastorear. A pessoa vem na igreja num culto, ele não consegue vir no outro culto seguido. Ele é infiel. Ele não consegue manter-se firme. Ele não consegue. Como que você vai confiar tesouros preciosos na mão dessa pessoa? Porque ser um evangelista, ser um pastor, irmão, não é um título que se recebe, não é uma carteirinha, não é uma promoção, pelo contrário, você adquire uma obrigação diante de Deus sem precedentes. Você, quando é consagrado a obreiro na casa do Senhor, você não está crescendo para cima, você está crescendo para baixo. Você recebe uma responsabilidade sem tamanho. Essa era a preocupação de Paulo. Não coloque a mão precipitadamente sobre ninguém. Isso aí está falando de consagração. Não coloque a mão precipitadamente, que a pessoa seja madura, que a pessoa seja uma pessoa fiel. Sabe o que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que você pode contar com ela. Ela está ali, firme, forte, constante, abundante, em todo tempo, em todo momento. Não é uma promoção dizer: o irmão prega bem, o irmão canta bem, o irmão não, vamos consagrar. Não é assim que funciona. Ele tem que ser aprovado pela igreja. Glória a Deus, meu Deus. Ele tem que ser aprovado. E isso que Paulo fala: olha, que os anciãos, que os presbíteros, que os obreiros, que os diáconos sejam irrepreensíveis. E depois que eles forem provados, então levem eles ao diaconato. Antes de fazer alguma função na igreja, primeiramente você tem que fazer aquilo que você um dia será consagrado a ser. Se você não faz antes, por que te vai consagrar para você fazer? Você não vai fazer. Se você não faz antes, como é que você vai fazer depois? Não, depois que consagrar, não vai melhorar. É igualzinho casamento. Se você está morando com alguém que te xinga, que te maltrata, que te espanca, que te empurra, que não te respeita, aí diz assim: não, depois que a gente se casar vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. Assim funciona dentro do corpo de Cristo. Então eu fiquei feliz, porque não vai. Para que consagrar? Nas minhas mãos passou alguns que eu fiz entrevista. Aí eu pergunto para aqueles que estão sendo levados a diácono, evangelista ou pastores: você leu a Bíblia inteira alguma vez? E a maioria não leu a Bíblia. Como é que você vai levar ao diaconato, ao presbitério, ao pastorado, principalmente, se a pessoa nunca teve a
capacidade de ler toda a ferramenta que ele vai usar pelo resto da vida. Segunda finalidade, como é que você vai consagrar alguém? Porque a primeira finalidade do obreiro, irmão, é pregar a palavra. Porque se o obreiro é consagrado e não prega a palavra, para que ele está sendo consagrado? Porque o primeiro propósito do qual o obreiro é chamado é para pregar a palavra. Ah não, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou presbítero, eu sou evangelista, mas eu não sei pregar. Então para que você deixou ser consagrado? Então se Deus te chamou, a tua primeira função, a nossa primeira função é pregar a palavra. É por isso que Paulo fala para Timóteo: prega a palavra. Ensina, instrui, redargui, prega em tempo e fora de tempo. Estamos contra a corrente. O mundo está dizendo que isso é normal, e nós estamos dizendo não é normal. O mundo está dizendo não, todos estão indo por aqui, e nós estamos dizendo não, nós vamos por ali. Alguém está dizendo não, essa é a porta. Não, essa aqui é a porta. Estamos contra a corrente. E o obreiro, ele tem que saber manejar a palavra do Senhor, ele tem que ser fiel àquilo que ele prega. Porque se eu prego e não vivo, eu estou sendo infiel com a palavra. Se eu ensino aquilo que eu não estou disposto a viver, eu estou sendo infiel com a palavra. E Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Por isso que eu tenho que pregar a palavra. Glória a Deus. Então a preocupação de Paulo era essa: Timóteo, virá tempos difíceis, que as pessoas vão amontoar para eles mestres conforme as suas necessidades, conforme o seu querer, não conforme a vontade do Senhor. E eles vão procurar pessoas assim, que pegam o microfone sentado numa cadeirinha e diz assim: seus lindos, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês são cheirosos, vocês são aquilo mais precioso para Deus. Aí vai ter uma canção, né? Você é uma joia rara. Onde está escrito na Bíblia que nós somos joias raras? Em nenhum lugar. A Bíblia fala que nós somos soldados, e é isso que Paulo fala para Timóteo: esforça-te como um bom soldado de Cristo Jesus, porque aquele que se milita não se embaraça com as coisas dessa vida. O agricultor não come do fruto da terra se ele não semeia primeiro. Seja disciplinado como um atleta, porque se ele não for disciplinado, ele não alcança o galardão. Então Paulo, preocupado não com a sua morte, não da maneira que ele ia morrer, Paulo estava preocupado em deixar o seu legado na mão de alguém que os continuaria. Eu estou aqui nesta igreja com uma missão, e eu tenho bem clara essa missão. E qual que é a minha missão aqui nesta igreja? A minha missão não é simplesmente estar pregando aqui no púlpito, é a primeira, mas a minha missão também é formar obreiros que tenham compromisso com a palavra, que se dedique a estudar a palavra, que pesquise a palavra, que vá no fundo da palavra. Porque se você vai pregar aquilo que todo mundo já sabe, não pregue. O obreiro foi chamado para pregar aquilo que as pessoas ainda não descobriram, que você na intimidade com Deus descobriu, no secreto, foi lá no fundo, fuçou. Eu sempre estou dizendo, a areia do mar não tem valor porque ela está exposta a todos. Mas o profundo, que está o ouro, que está as pedras preciosas, não é para qualquer um. Tem que fuçar, tem que buscar, tem que ir no fundo, tem que trazer à tona. E nunca na história da humanidade se precisou tanto de homens e mulheres de Deus cheios da unção, cheios da palavra. Então Paulo está dizendo: Timóteo, fica firme na palavra. Maravilha. E uma coisa que me chama a atenção, irmão, para terminar aqui, que Paulo, ele termina dizendo assim, olha, leia comigo, 2 Timóteo. No versículo 6 ele fala: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida já está próximo. Ele está dizendo: eu já estou indo embora. Aí ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu fiz o que eu tinha que fazer, e fiz com toda a minha força, não lutei em vão, não estive aí em vão, fiz o que eu tinha que fazer. Desde agora a coroa da justiça me está aguardando,
a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. No versículo 9 ele diz: procura vir ter comigo depressa. Eu não sei se eu vou sobreviver até o final do inverno, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Esse Marcos aqui, olha ao final da vida de Paulo. Esse Marcos foi aquele Marcos no qual ele teve uma discussão tão forte com Barnabé que os dois se separaram. Porque Marcos, na primeira viagem missionária, sentindo o baque, ele abandonou Paulo e Paulo ficou muito nervoso. Como a gente sabe, o temperamento de Paulo era sanguíneo, tinha sangue no olho, não aceitava, não tolerava muitas coisas. Então a discussão é tão grande que o Barnabé falou: Marcos vai com a gente. Falou: não vai nada, não vai, não vai. A discussão foi tão forte que os dois se separaram. A amizade de Paulo com Barnabé se quebrou por causa de Marcos. No final da sua vida, Paulo vem e fala assim: olha, traz Marcos contigo quando você vier. Olha o reconhecimento de um homem velho. Irmão, como é bom a gente ficando velho e ficando maduro, e não um velho chato. Eu vou ficar velho também, eu sempre olho, você não deixa eu ficar um velho chato. E aqui Paulo, ele não está um velho amargado, nem amargurado, está um velho que reconhece. Ele disse: naquele dia, Marcos não servia para mim, eu fui bravo, falei o que não tinha que falar, briguei, perdi a amizade com o Barnabé por causa de Marcos. Mas agora ele é útil para o meu ministério. Traz ele de volta, traz ele contigo. E sabe esse Marcos aqui que Paulo está falando, que brigou lá, se separou, aquele jovem que abandonou? Ele foi o que escreveu o primeiro evangelho. O evangelho de Marcos foi escrito por esse Marcos aqui. Foi discípulo de Paulo, discípulo de Barnabé, discípulo de Pedro, e escreveu o primeiro evangelho. E agora, aquele que Paulo discutiu e não queria que estivesse com ele, agora estava dizendo: traga ele de volta. E de repente Paulo estava dizendo isso para dizer assim: ó Marcos, me perdoe por aquilo que aconteceu há anos atrás. Eu não quero partir sem reconciliar-me contigo e dizer que você é muito útil para o meu ministério hoje. Que coisa poderosa. No versículo 12: quanto a Tiquito, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa. Ou seja, Paulo estava passando frio na masmorra. Então ele fala: traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Irmão, eu fico perguntando: um homem que está sentenciado à morte, um homem que está para morrer, ele não deveria estar pensando em livro, nem pergaminho, nem em Salmo, nem em Provérbios, nem em Pentateuco. Mas Paulo está dizendo: quando você vier, traz os livros. Mas por que você quer livro, Paulo? Você não tem que se preocupar. Não, eu quero porque, irmão, quando você ama a palavra do Senhor, aleluia, não interessa se você está na cama do hospital, não interessa se você está metido em uma masmorra, você deleita-se, porque Paulo dizia, ele sabia que a palavra de Deus é o que sustentava ele de pé. Aleluia. Nós temos a tendência de, quando as coisas ficam feias, a gente abandona a palavra, é ou não é? Quando a coisa fica feia, a gente abandona a oração. E eu tive a experiência de conhecer alguns irmãos que, quando Deus prova ele, ao invés dele ficar melhor, ele fica pior. Ele começa a reclamar, ele abandona a fé, começa a culpar a Deus pelos seus problemas. Eu quero dizer para você, irmão, que todos nós estamos sujeitos a passar por problemas. Nós, enquanto estivermos nessa terra, estaremos expostos, e estaremos expostos a enfermidades e a problemas. Mas como Paulo diz: olha, todos me abandonaram, mas o Senhor nunca me abandonou. Quando vieres, traga os livros e os pergaminhos. Eu quero continuar lendo, eu quero morrer meditando na palavra do Senhor. Aí exorta Timóteo: olha, Alexandre, o latoeiro, esse foi o que traiu Paulo, entregou Paulo, assim como Judas entregou Jesus, o Alexandre, o latoeiro, entregou Paulo. Culpou Paulo, ao invés de ajudar-o, o culpou. Causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele,
porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa. Paulo estava falando quando ele esperou que aqueles que ele tinha ajudado fossem defendê-lo. No momento que ele precisava, não foi. Irmão, que triste é para um homem de Deus, para um obreiro, ajudar alguém, abençoar alguém, enquanto tinha saúde, enquanto tinha força. Todo mundo estava do lado de Paulo. Quando começou a acontecer coisa ruim, todos abandonaram Paulo. Mas o interessante é que isso mostra a maturidade de um homem de Deus. Ele não estava aqui reclamando, dizendo, aqui não sei o que. Não, ele estava dizendo assim, olha, que Deus não lhes cobre pelo que eles estão fazendo. Ele entendia que o momento que ele estava passando era um momento peculiar, e que muitos não estavam do lado dele, porque sabia que se estivesse do lado dele seria morto também. Então Paulo fala assim, que isso não lhe seja cobrado, estão perdoados. Olha o homem terminando a sua vida perdoando pessoas, o homem terminando a sua carreira dizendo que Deus não impute isso. Aí ele continua dizendo para Timóteo, o Senhor porém esteve ao meu lado. Aleluia. O Senhor esteve do meu lado, me apoiando e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e ouvisse todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Aí Paulo termina a sua carreira. Eu acredito, irmão, que quando colocaram Paulo lá para ser decapitado, Paulo está totalmente livre, perdoou, deu os últimos conselhos, passou o bastão. Aí Paulo vem nas últimas palavras dele e diz assim, eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas aqui tem um resumo. Paulo diz assim, olha, antes de eu morrer, deixa eu falar algumas palavras. Então Paulo levanta as suas mãos e no versículo 18 está escrito, e o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Paulo levanta a mão e diz, Senhor, a ti seja glória para todo o sempre. A ti seja louvor, a ti seja adoração, a ti seja glória, te louvo, te exalto, porque eu fui o pior de todos, o maior de todos os pecadores, mas o Senhor me escolheu, me chamou, e a tua graça para comigo não foi em vão. Adorado seja o teu nome. Eu fico olhando para os olhos dos seus algozes, daqueles que o matar, e diz assim, todos que chegam aqui chegam desesperados, chegam chorando, chegam tristes, chegam de cabeça baixa, chega falando blasfêmias, chega xingando, mas esse está diferente. Ele está levantando a mão e dizendo, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, combati o bom combate, aleluia, glória a Deus. Guardei a fé e agora me resta a coroa de vitória. Que instrução poderosa para Timóteo. Timóteo, não se envergonhe das minhas cadeias, não se envergonhe das minhas prisões. Eu não estou preso por matar, por roubar, por enganar. Eu estou preso por causa do Evangelho. Não se envergonhe de mim e nem do Senhor Jesus Cristo, porque nós não estamos aqui por ser maus, nós estamos aqui por servir ao Senhor. Isso não é uma desonra, isso é uma honra. A coroa, irmão, não importa o que você viva nessa terra, tem os teus pés na terra, mas os teus olhos e o teu coração tem que estar no céu. É lá que você vai passar a eternidade. Não importa o que nós estamos passando, o que nós vamos passar, perseguições, as pessoas vão zombar de nós, as pessoas não nos vão entender, nós vamos ser chamados de fanáticos, de loucos, de retardados, estamos perdendo vida, estamos perdendo a juventude. Vai viver a tua vida e nós estamos aqui servindo ao Senhor, perseguido. Mas sabe de uma coisa? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome no Senhor, porque Deus está, é o reino do céu. Nós estamos aqui servindo ao vivo e poderoso Deus que morreu, mas ressuscitou para sempre. Glória a Deus. Mantenha-se firme. E um conselho prático para nós terminarmos aqui. Nós temos que ser obreiro aprovado, queridos.
Nós temos que servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Nós temos que dar o nosso melhor. Pare de colocar desculpa para servir a Deus. Sirva-o. Pare de colocar empecilhos para servir ao Senhor. Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo, mas Ele também nunca disse que seria impossível. É possível seguir a Cristo. É possível seguir a Cristo. E eu e você temos que segui-lo. Não esteja contente somente em passar o teu tempo. Seja você alguém que possa dizer: eu quero ajudar alguém a crescer. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar algumas pegadas. Eu não sou crente de banco. Eu sou um obreiro na casa do Senhor. E quando eu falo de obreiro, estamos falando de todos nós. Estamos aqui para servir, que seja de um jeito, que seja de um outro, nós temos que servir. E não permita que o inimigo te pare, irmão, porque a estratégia de Satanás é te parar, é te deter no meio do caminho. Ah, não, eu não faço porque eu sou tímido. Ah, eu não faço porque eu não sei muito. Vai se preparar, querido. Não sabe muito, vai se preparar. O Senhor não pode usar aquele que não tem preparo. O Senhor não pode usar aquele que é limitado no conhecimento. Busque conhecimento, o Senhor vai te usar de uma forma poderosa. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Então nós que nesta manhã nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero continuar aquilo que o Senhor começou na cruz do Calvário. Me dá graça, me dá força para servir a Ti com integridade de coração. Nada vai me impedir de avançar. Nada vai me impedir de ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu não quero passar essa história e quando alguém falar de mim, e termina aqui, irmãos. Meu cunhado morreu segunda-feira passada, terça-feira nós fomos no velório dele. E uma coisa que a gente vê, irmãos, no velório, é tanta bajulação com o morto. Você já viu, não tem morto ruim? Você já viu morto ruim, não? Não existe. Está que nem a história de um morto que estava assim, e todo mundo falando bem do morto, aí de repente a esposa falou, a viúva falou para o filho: ô filho, vai lá no caixão e vê se realmente é o teu pai que está lá. Porque a pessoa, todo mundo não. Você já reparou que quando as pessoas estão vivas, a gente não consegue elogiar a pessoa? Eu me pergunto no velório: será que essas pessoas que estão elogiando, será que 10% desses que estão elogiando o morto realmente falou isso para ele enquanto ele estava vivo? Quando está vivo, a gente critica as pessoas, a gente aponta as pessoas, mas quando morre, o peso da nossa consciência é tão grande. Oh, aqui está um homem de Deus, aqui está um servo do Senhor, aqui está um pai exemplar, aqui está alguém que... Mentira! Ou era verdade, você nunca falou. Aí alguém vai lá e compra aquela puta coroa, já falei aqui, né? É uma vergonha, o tamanho da tua consciência, o peso da tua consciência é o tamanho da tua coroa. Não lá no céu, aqui na terra. Aí ela chora. E o que mais chora, irmão, é o pior de todos. É que nem a mulher que estava no velório. Aí estava cavando um buraco, assim, cavaram um buraco, e na hora que estava baixando o morto, ela estava chorando: eu quero ir contigo, meu Deus do céu. Eu quero ir contigo, abraçado no caixão, que desceu o caixão, estava abraçado, desceu o caixão, não sei o que aconteceu, ela resbalou na pontinha assim do buraco da tumba e caiu lá embaixo, em cima do caixão. Quando ela caiu lá embaixo, ela gritou: tira eu daqui, tira eu daqui. Mas não queria morrer junto com ele. Então as pessoas muitas vezes ficam no velório. Se temos que fazer alguma coisa para alguém, para o Senhor, enquanto está vivo. Amém? Pega a tua mãe, pega o teu pai, pega alguém que você ama. Não leva aquele colchão duro para ele, não. Mas ela passa, compra uma picanha. Mas é R$200. Você vai dar uma coroa de 1.000, 1.500, 6.000 reais, dá uma picanha. Pega a tua mãe, o teu pai, dá um passeio com ele. Fala: pai, você não vai pagar nada. Esse almoço é meu, eu vou pagar. Vamos dar um passeio aí. Já teve um jovem aqui que fez isso, pegou a mãe. Teve um jovem que fez isso aqui da igreja. Ele pegou a mãe, ela pegou a mãe, saiu com a mãe, gastou uma grana com a mãe, levou a mãe no spa. Leva lá a mãe para arrumar o cabelo. Mas é R$500, pastor. Já paga 1.000. Leva lá para ela dar um trato, faz pedicure, manicure, faz tudo completo. Funilaria e pintura na minha mãe aqui. Mas não, fica. Vai
passar para a mãe para comprar uma carne e comprar mais barata. E tem uns que chegam na casa da mãe e nem leva nada. Porque a mãe nunca vai querer. Você vai falar, filho, não precisa que a mãe faz. Não, filho, não precisa. Está gastando. Não, precisa sim. O que você trouxe para nós? Isso, maravilha, muito obrigado. Nós, como pai, tem que aprender isso. Então, irmãos, é importante a gente entender que se temos que fazer alguma coisa, é isso. Enquanto estamos, nem sei por que eu estou falando isso. Acho que é Deus usando. Então, sirva as pessoas. Aqui temos os obreiros da nossa igreja. Honre eles, abençoe eles, ajude eles, ministre a vida deles. Eliel fez aniversário. Ontem eu já dei o meu presentinho. Você deu algum presentinho para ele? Dá um presentinho para ele. Ô, Breirão, obrigado por usando esse serviço. Ele orou por você. Teve irmãos aqui que fizeram campanha com Eliel, sim ou não? Orou junto com ele, pediu oração por ele. Aí no aniversário do obreiro, não dá nem uma meia de R$1,50. Isso é importante nós fazermos, honrar as pessoas enquanto está viva, abençoar as pessoas enquanto está viva. Esses são princípios de honra. Não espere o velório chegar para estar assim, vou usar o exemplo do Daniel, mas não vai morrer não, tá vendo? Espera aí. Como era um homem de Deus, o mundo aqui. Que palavra! Nunca falou que a palavra dele foi boa. Que palavra ele pegava. Morto não escuta elogio, irmão. Morto está nem aí, na verdade. Então, é por isso, irmão, que nós não se preocupamos muito com a tumba de morto, né? Você vê que a tumba de crente você chega lá na tumba de crente, parece que está esquecida lá. Por que você vai ficar limpando tumba? Fazer uma tumba de mármore, de granito, para que isso? O meu pai está morando. Teu pai está morando lá, está no céu, está no inferno, não está lá. Certo? Então faça alguma coisa para alguém enquanto está vivo. E sirva ao Senhor com alegria. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Queridos, amanhã, semana que vem, então temos aqui a nossa preletora.